Rádio Esportes. Debate. Oferecimento Test Drive Team. Teste de graça. A Rede Team. Vamos lá para o Rádio Esportes Debate e a notícia é Carlo Ancelotti. Marcelo Beckler, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo com a gente no Rádio Esportes. Uma notícia até certo ponto surpreendente. Carlo Ancelotti teve a sua renovação de contrato com o Real Madrid oficializada nessa sexta-feira. O treinador italiano renovou o contrato até o meio de 2026, ou seja, até depois da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Havia esse acordo verbal, tratado como um acordo verbal com a Confederação Brasileira de Futebol. Carlo Ancelotti evitou por muito tempo falar de seleção brasileira e depois dava sinais em entrevistas de que gostaria de continuar no Real Madrid, também desejo do clube, renova até o meio de 2026. Veremos agora qual vai ser a nova estratégia da seleção brasileira, da Confederação Brasileira de Futebol para encontrar um novo treinador, mas o certo é que ele não será Carlo Ancelotti. O técnico do Real Madrid vai continuar no clube espanhol até o meio de 2026. Tá bom, então. Carlo Ancelotti, até o final de 2026 vai ficar no Real Madrid. Mas o Alexandre Simões, o Edinaldo não tinha garantido que o Ancelotti ia ser técnico da seleção no ano que vem? O Edinaldo não é presidente da CBF? Tá afastado. Ô Cirilo, é triste, né? Eu fiz uma coluna, tá no itatiaia.com.br. Ah, deu tempo? Já tá pronto, já tá publicado. Já mandei aqui, o Mamede já publicou pra mim. Olha, e ficou grande. Não, ficou grande não. Pode ir lá ler, pessoal. Não tá grande não. Mas olha só, eu queria até que o Léo fosse meu parceiro nessa. Hoje a gente tá completando um ano sem o Pelé. Sim. Né? Tá. E o futebol brasileiro, a história dele é antes e depois do rei. Olha só. Aí a gente recebe esse duro golpe, né? Porque existia a esperança do Ancelotti comandar a seleção brasileira, os jogadores brasileiros gostam muito dele, a relação é ótima. Sim. A gente viu o que ele proporcionou a Rodrigo e Vinícius Júnior no Real Madrid. Os dois são outros jogadores. Militão. Com eles. Sim. Aí o que acontece, Cirilo? Olha o futebol brasileiro. O Ancelotti é passado, porque ele assinou com o Real Madrid até 2026. 2026 é julho de 2026, é a Copa do Mundo dos Estados Unidos, tá? Esse chapéu do Real Madrid foi numa CBF que era comandada pelo Edinaldo Rodrigues, que não é mais, porque ele foi afastado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora tem uma ação lá no STF que o Gilmar Mendes quer saber como é que aconteceu essa coisa toda, mas... Enfim, é a justiça comum na CBF. Aí, como a justiça comum interferiu na CBF, a FIFA e a Conmebol estão ameaçando tirar o futebol brasileiro da Copa Libertadores e da Sul-Americana, os clubes, aí afetaria Atlético e Cruzeiro, e a seleção das eliminatórias, aí ficaria fora da Copa do Mundo, e da Copa América do ano que vem nos Estados Unidos. Dia 8 de janeiro, as duas entidades vêm aqui para poder tentar entender a situação, por que a justiça comum interferiu na CBF, o que pelo estatuto da FIFA é proibido. Então o futebol brasileiro está correndo risco de jogar nada internacional nesse 2024, tá? Aí, o que aconteceu? Como o Edinaldo tinha esperança do Ancelotti, ele pôs um treinador interino na seleção, que é o Fernando Diniz. Aí agora a gente não sabe se é interino mais ou se não é, porque o Ancelotti não vem mais. Fernando Diniz que estava acumulando um cargo simplesmente no clube, que jogou até a final da Libertadores. E do Mundial. Há uma semana, sexta passada, o Fluminense jogou a final do Mundial contra o Manchester City. Tomou o famoso sapeca, como eles dizem lá no Rio, um 4-0. Com o City tirando o pé. E aí o Diniz, na coletiva, falou que estava orgulhoso e que por 20 minutos ele dominou o campeão do mundo. Quer dizer, ele achou que era torneio início. Era Mundial de Clubes da FIFA. Né? O jogo tem 90. Ele dominou por 20. Tá? Aí, para poder a gente encerrar essa história do futebol brasileiro recente, o Neymar, que é o camisa 10 da seleção, então a gente pode colocar aí como herdeiro do Pelé, duplamente, porque ele usou a do Santos também, tá promovendo um cruzeiro, que é das coisas mais cafonas que eu já vi em toda a minha vida. Nunca vi nada tão brega como esse cruzeiro do Neymar. Só que o Neymar, dia 2 de novembro, ele estava aqui em Belo Horizonte, você lembra fazendo o quê? Cirurgia. A mais grave lesão da carreira dele. O Neymar tá promovendo uma farra num navio de muleta. Enquanto ele está se recuperando Olha o que recebendo é o futebol brasileiro. E recebendo o maior contrato da carreira lá no Al Hilal. Olha o que é o futebol brasileiro. A CBF não tem presidente, a seleção não tem treinador. A gente vem de 3 derrotas seguidas nas eliminatórias. Nossos clubes podem ficar de fora das Copas, a seleção pode ficar de fora das Copas. E o nosso craque tá promovendo um cruzeiro em alto mar. Acabou, ué. Acabou. Eu acho, Léo Figueiredo, que talvez seja melhor encerrar as atividades.
o que está acontecendo na seleção brasileira, gente, é protagonizado por uma entidade. Aliás, vamos saber quais vão ser os moldes da eleição da CBF, né? Que por enquanto está sendo recomendadamente impedida pela FIFA, né? Vamos para saber o que vai acontecer sob essas situações aí, essas ameaças de retirada de competições, como disse há pouco Alexandre Simões. Aliás, sobre eleição na CBF, a CBF não tem eleição com 2 candidatos de 80, né? Simões pode confirmar. Sempre a coisa se resolve antes da eleição, né, Simões? É. Não, tem 2 candidatos. Não, mas porque para ser candidato é tão difícil, que tem que ter assinatura de não sei quantas federações, não sei quantos clubes, tem que chover em Lima. Entidade. Vai em Caruaru. Normalmente não chega pra urna, negócio de 2 candidatos não tá muito na moda desde o fim dos anos 80 na CBF. Normalmente não acontece. Vamos ver como vai acontecer a próxima. Mas basicamente, é uma entidade, Léo Figueiredo, que achou que ia contratar o técnico do maior clube do mundo, que tem contrato. No ano que vem, o Ancelotti vai estar aqui. E o seu, então, presidente, que está afastado pela justiça comum, que já é uma bizarrice também, né? Quando a justiça comum intervém no futebol, você pode saber que alguma coisa, algo de errado não está certo. Chegou-se a esse ponto de um mico internacional, um vexame internacional da seleção brasileira. Quem não sabia o que está acontecendo no futebol brasileiro, que nós vemos aqui no dia a dia dessa entidade que não tem competência nem para organizar o Campeonato Brasileiro, agora está o mundo inteiro sabendo a vergonha protagonizada, chancelada pela Confederação Brasileira de Futebol. Queria te ouvir, Léo Figueiredo. Então, Cirilo, vamos lá. Vamos por partes. Vamos. Primeiro, para quem se informa, para quem acompanha futebol internacional, sabe muito bem que a possibilidade do Ancelotti trabalhar na CBF, ser treinador da seleção brasileira, dependia única e exclusivamente do Real Madrid. Não dependia do Ancelotti, não dependia da CBF. Dependia de um plano que o Real Madrid, e que todo mundo que acompanha o futebol espanhol sabia, de como o Real Madrid seria com o Ancelotti nessa temporada. Porque o próprio Ancelotti já tinha sinalizado que iria se aposentar. Ele queria se aposentar do futebol, não era nem treinar a seleção nem nada, não. Então o Real Madrid já namorava o Xabi Alonso para ser treinador desde o início da temporada. O Xabi tá no Leverkusen, né? E tá voando melhor no Bayer trabalho Leverkusen. da Alemanha nessa temporada. Só que o que aconteceu? Números de Carlo Ancelotti no Real Madrid em meia temporada. 24 jogos, 20 vitórias, 3 empates, 1 derrota. 100% na Liga dos Campeões da Europa. 55 gols marcados, 18 sofridos. 20 lesões. E o time segue sendo o melhor. O que o Real Madrid fez? Chamou o Carlo Ancelotti e renovou com ele. Porque ele nunca se apalavrou com a CBF. Ele nunca disse sim à seleção. Ele nunca disse sim à CBF. A CBF sonhou e com gestores amadores, irresponsáveis e pessoas despreparadas para comandar a maior seleção do planeta e uma das maiores entidades de futebol do mundo, sonharam, devanearam com Carlo Ancelotti. E são tão ruins que deixaram, como disse o Simões, um treinador interino, uma entidade moralmente falida, porque esse presidente saiu pela justiça, os anteriores estão presos, né? Os anteriores foram presos. Gente, é um absurdo o que acontece. Viramos motivo de chacota. E agora ainda podemos pagar caro com isso. E quanto ao Neymar, Simões, guarde isso no fundo do seu coração. Nós precisamos ver o futebol sem o Neymar. Porque o Neymar já se vê sem o futebol há muito tempo. A vida do Neymar não é mais o futebol. E ele tem todo o direito de fazer isso. Todo o direito de fazer isso. Mas então, já que o Neymar não vê o futebol como prioridade dele, nós precisamos ver o futebol brasileiro sem o Neymar como prioridade. Então, passou. Vamos sonhar com o Vini, com o Rodrigo, com o Endrick, com o Vitor Roque, porque se para o Neymar o futebol não é prioridade há algum tempo, precisamos ver o futebol sem o Neymar. Agora, só uma coisa rapidinho. Os clubes precisam se unir e agir. Porque, Simões, senão eles vão ser prejudicados. Todo mundo ferrado. Sim, Já tá imaginou? todo mundo. Já Então, imaginou o prejuízo sim. do Galo, do Palmeiras, do Flamengo não disputar uma Libertadores? De todo mundo. Então, eles precisam se unir, agir e pressionar as federações, porque a solução precisa ser encontrada. E rápido. Eles estão achando que é brincadeira e não é. E não é. Tá? Então, quer dizer, o futebol mineiro tem aí o Atlético na Libertadores, que já é o normal, o Cruzeiro voltando à competição internacional, à Copa Sul-Americana, e eles estão correndo de ficar de fora.